Bom, vamos esperar o pessoal entrar aí. Estamos ao vivo. Só aguardar o pessoal chegar, aí a gente já inicia o nosso diálogo. Aí eu vou iniciar com algumas considerações, só espera Fechou. alguns minutinhos só. Tá bom. Não tá aparecendo nada ainda aqui para as pessoas. Não é porque tem um tempo aí, já aparece já. Vê se está aparecendo aí. E já tem pessoas entrando já. Ah, então. Boa noite, pessoal. Bom, hoje é a quinta live do canal Cerveja com Maciel. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Aí eu estou vendo que a Alexandra já acabou de entrar. Boa noite, Alexandra. A Alexandra também é advogada, então está aqui para presenciar a, o tema de hoje, que é muito importante para a atual conjuntura. Bom, hoje o tema é a função social do advogado por uma justiça antirracista e não burguesa. E para desenvolver esse tema, eu convidei o doutor Railton Apolinário. Ele é advogado, né? Pós-graduando em Direito Público, Processual Civil e Civil. Então, ele aceitou esse convite para que nós possamos desenvolver esse tema muito importante para a atual conjuntura. O próprio tema da live já fala, né? Já deixa entender que a justiça ela é racista e está ali para atender os interesses burgueses, né? Praticamente a história do direito se confunde com a história do próprio capitalismo, né? E com isso, o Railton ele vai desenvolver essa temática falando sobre a função social do advogado para militar ou lutar ou resistir contra essa justiça que é racista e burguesa. Então eu vou passar a palavra para o nosso convidado, para ele fazer uma breve apresentação dele e as motivações que levaram ele a aceitar esse convite, principalmente um tema tão importante como esse. Então, uma breve apresentação, Railton, só para cumprimento pessoal e as suas motivações de estar aqui nesta noite. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, de participar desse quadro de entrevistas. Fiquei muito feliz com o convite, né? Além de a gente ser amigo de profissão, assim, a gente também foi de trabalho. Eu tenho 24 anos, sou jovem advogado, milito bastante nessa área do racismo, preconceito, a minoria, né, em si, que precisa da ajuda de todos, não só dos advogados, não só de determinadas classes, mas de todas as pessoas. Faço pós-graduação em Direito Público, faço em Processo Civil e em Direito Civil. E aí muito me animou quando o Fernando me chamou para fazer parte justamente com esse tema, que é um tema que é de suma relevância na conjuntura social, no tecido social que a gente está. Que a gente percebe que muitas pessoas falam de forma superficial, mas poucas aprofundam o estudo direcionado no combate ao racismo. Eles normalizam o racismo como se fosse algo estrutural da sociedade, como se fosse parte da sociedade, só que a gente entende que não tem como normalizar algo que não era para estar ali, era como se fosse uma bactéria que está dentro de um corpo vivo e a gente tentam expelir, outros, infelizmente, né, tentam deixá-la lá, a bactéria agindo no ser humano. Mas eu fiquei muito grato, eu sou muito grato a ele por essa noite compartilhar conhecimento. Um professor de história que me ensinou muita coisa também, que eu sou grato a ele, me ajudou muito já também na trajetória acadêmica, já passamos poucas e boas juntos lá, escrevendo juntos.
E eu fico bastante contente com o tema proposto e debater um pouquinho de ideia e conhecimento com o Fernando, que é um grande amigo meu, tenho uma consideração muito grande por ele, porque as nossas ideias são lineares, elas se conectam umas com as outras. Sim, eu tive a oportunidade de, como eu trabalho na prefeitura de Bertioga, né? Então eu trabalho lá já tem 18 anos. E o Railton, eu conheci ele no ano passado, ele trabalhou lá, né? Foi estagiário lá na nossa seção e construímos uma amizade muito importante e admiro o conhecimento que ele tem, principalmente jurídico. Ele é fera. Se vocês fizerem alguma consulta jurídica, pode chamá-lo que o cara manja. Então nós construímos essa amizade e aí surgiu a oportunidade de eu convidá-lo e aí ele aceitou e é uma honra ter a sua participação aqui esta noite, tá? E agora como o mundo é estranho, tipo, ele estagiou lá com a gente, agora, no futuro, né, eu vou ter a oportunidade de estagiar com ele. Vai ser muito, muito engraçado essa troca de, 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 de momentos, porque eu estou estudando direito também, então eu vou ter essa oportunidade de estagiar. Ele me chamou já desde o ano passado, ele tem falado, e eu em breve estarei estagiando no escritório dele para a gente principalmente para aprender muito com ele, que ele tem muito conhecimento para transmitir, principalmente na área jurídica. Bom, então nós estamos aqui, quero só falar para o pessoal que está entrando, caso vocês queiram fazer algumas perguntas, tá? Aí eu faço as intervenções e leio as perguntas e a gente pergunta para o convidado, porque ele tem toda a capacidade intelectual para responder a todos. Claro que a pergunta tem que ser pertinente à temática, né? Que é justiça antirracista e não burguesa. Bom, ao estruturar a entrevista, né? Antes disso, eu sempre converso com o convidado. Eu praticamente, em consenso com ele, dividimos o desenvolvimento do tema em 4 partes, né? Uma primeira parte falar sobre a função social do advogado, né? Então, o doutor ele vai apresentar aqui alguns conceitos e tentar mostrar para a gente qual é a função social do advogado. Principalmente nesse momento histórico que estamos vivendo, eu acho que o advogado é de suma importância para que, pois nós estamos vendo vários direitos, né, sendo suprimidos de forma como projeto estatal, como projeto de poder do atual da atual pessoa que nos governa. Então eu acho que um advogado que tem um papel social de luta e de resistência ao que está posto, ele torna muito importante para que todos esses direitos não sejam suprimidos e principalmente a classe trabalhadora, os negros, os pobres, os indígenas não venham sofrer mais do que já sofrem, né, nesse país que possui um racismo estrutural, institucional, enfim. Então nós dividimos assim, a função social, que ele vai fazer desenvolvimento, sobre justiça, né, pois nós estamos falando de justiça, né, principalmente de uma justiça racista e burguesa. Então, ele vai desenvolver também isso, a questão do racismo estrutural, ele vai apresentar também suas considerações, e a questão do capitalismo e o direito, né? É claro que esse é um tema que nos daria horas de conversa. Então, como nós temos algumas limitações de tempo, então é óbvio que não vai ter como a gente fazer um aprofundamento teórico para que seja. Mas aí, numa outra oportunidade, a gente pode entrar em determinados assuntos com mais profundidade. Então, hoje vai ser um bate-papo, um diálogo interessante que a gente vai conseguir introduzir, principalmente para aqueles que não têm muita familiaridade com o assunto. Então, com certeza, o doutor Railton ele vai ser brilhante no desenvolvimento do seu trabalho. Bom, antes disso, eu quero fazer algumas citações. Tem uma frase do Eduardo Galeano, que com certeza todos já devem ter escutado, que ele fala o seguinte:
A justiça é como as serpentes, só morde os pés descalços. Outra frase é a seguinte: a justiça não é cega, ela escolhe o lado que quer ver. Então, com essas duas citações, a gente já dá para entender que a justiça ela tem um lado, mesmo que na teoria, né, o doutor ele vai com certeza vai explicar melhor, mesmo que na teoria ela teria que atender os interesses de todos de forma igualitária, mas eu acho que na prática, às vezes, ela não é bem assim. Por que, que ela não é bem assim? E para também iniciar como introdução, antes de eu passar a palavra para ele, eu quero dar dois exemplos que foi tema do noticiário nos últimos. Não de agora, teve um caso antigo e dois exemplos que a gente vai entender por que, que há um racismo na justiça. Teve uma sentença assinada pela juíza Lissandra Reis Secom, da Quinta Vara Criminal de Campinas, interior de São Paulo. Depois, nos comentários, eu coloco a fonte, só para vocês, de repente, não achem que é uma fake news, mas não é. Então, teve uma decisão dela que ela fala o seguinte: o réu não possui o estereótipo padrão de bandido, possui pele, olhos e cabelos claros, não estando sujeito a ser facilmente confundido. Eu acredito que essa sentença, eu vou até depois passar a palavra para o Railton comentar melhor, ela é praticamente um diagnóstico, né, da persistência do racismo e da colonialidade da justiça entre nós. Outro exemplo é o caso do Rafael Braga, não sei se vocês lembram, quando o Rafael Braga ele foi preso durante as manifestações de junho de 2013, né? Detido com frasco de desinfetantes e acusado de portar artefatos explosivos. Foi condenado a 5 anos de prisão, mas conseguiu o direito de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Então, em janeiro de 2016, ele foi acusado de associação para o tráfico. Braga negou as acusações e disse que as provas foram forjadas. Uma testemunha disse que viu ele ser abordado sozinho e sem objetos na mão. O depoimento dos PMs é a única prova contra o preso. A defesa de Rafael Braga afirma que irá recorrer da decisão ao Superior Tribunal de Justiça. Aí, agora eu vou fazer o contraponto. Um dos exemplos de seletividade do judiciário é o caso do empresário Breno Fernando Solon Borges. Ele foi preso em abril com posse de 129 quilos de maconha e munições. Ele é filho da desembargadora Tânia Garcia Freitas e acabou transferido para uma clínica psiquiátrica sob a alegação de ter transtorno de borderline, caracterizado por instabilidade emocional e impulsividade. Rafael ele foi preso pelo porte de 0,6 gramas de maconha, 9 gramas de cocaína e um rojão. A defesa do jovem afirma que o flagrante foi forjado e que depoimentos dos policiais são a única prova contra ele. A partir desses exemplos e das frases citadas na inicial, eu gostaria que passar a palavra para você, Railton, para você fazer algumas considerações sobre esses exemplos e sobre a frase do Galeano. Aí você já, se quiser já entrar na questão da função social do advogado ou do que você pretende introduzir logo de início, então eu passo a palavra para você e aí eu vou lendo os comentários aqui, eu vou vendo os comentários para depois que você falar eu fazer as intervenções. Então passa a palavra. Bom, acho que tivemos um probleminha com a conexão do Railton. Deixa eu verificar o que aconteceu com ele, só um minuto.
Só um minutinho, pessoal, que o Railton já volta. Acho que deu problema na conexão dele lá. Ele já está voltando, a gente já continua aqui. Railton, conseguiu? Retornou? Retornou, Railton? Railton? Railton, tá online aí? Desculpa, pessoal, vamos aguardar que a conexão dele, acho que deu problema lá. Então, por enquanto, não estou conseguindo o sinal dele dar para transmissão.
Railton, tá me escutando? Tá me escutando, Railton? Tá me escutando agora? Agora sim, tua conexão tinha travado e você tinha caído, pô. Tá me escutando? Agora sim, vamos lá. Tu chegou a escutar o que eu falei no início? Tô. Tá me escutando normal? Sim, tô. Você chegou a escutar o que eu falei no início, na introdução? Eu tava olhando aqui, voltar agora, tá normal? Sim, tá normal. Tua imagem tá um pouco travada, mas teu áudio tá saindo. Não, tava travando tudo. É. Então, tu não escutou o que eu falei então? Nada? Não, travou. Então vamos lá. Agora tá me escutando, né? Tava travando tudo no início. E agora? Tá normal? Agora eu tô escutando tranquilo. Então vamos lá. Então eu só vou fazer. Eu tinha feito uma introdução rapidinho. Não sei em que parte em que você conseguiu escutar. Eu tinha dado alguns exemplos, né, de uma sentença Tô e escutando do caso do normal. Rafael Braga. Né? Eu tinha dado alguns exemplos do racismo na justiça. Tá normal, pode falar agora eu tô escutando. O caso do Rafael Braga e o caso da sentença de uma juíza, Alessandra Reis Secom, da Quinta Vara Criminal de Campinas, onde ela fala: o réu não possui o estereótipo padrão de bandido, possui pele, Das olhos e citações. cabelos claros. Hã? Tá escutando, Rael? Sim. Aí eu dei esses exemplos, né? E falei também, aí eu pedi para Pode você continuar. comentar Normal. e Pode falar, tô escutando. já entrar na questão, da função social do advogado, né? Nessa atual conjuntura. Eu passo a palavra para você, então, Rael. Bom, preliminarmente, totalmente com a máxima vênia, a sentença proferida pela juíza não tem dissonância nenhuma. O caráter, a jurisdicionalidade que a juíza tem, como a função social dela, exercendo o papel de advogado, de juíza, não tem par com o que foi proferido nessa sentença, uma vez que ela é totalmente seletiva, a gente já começa com o pilar da seletividade penal. Nesse sentido, a gente observa que, em pleno século XXI, um magistrado se equivoca ao proferir que o crime, no caso, o estereótipo de bandido, de criminoso, é a pele preta, olhos escuros, do cabelo enrolado. Antagonalmente do que ela falou que é branco, dos olhos claros, como se o crime tivesse um estereótipo.
Só a população negra tem que ser taxada como criminoso, só a população negra tende a ser criminosa. E aí que a gente encontra um dos principais temas debatidos hoje na conjuntura criminal, e debatido hoje não, já é debatido há muitos anos sobre a seletividade penal. A gente observa que, como numa de representante, no caso de intérprete da lei, ela se põe nessa situação. Ao o padrão criminoso do crime. E aí que entra nós, como os advogados, como o liame entre a justiça e entre o injustiçado. Como? A gente, no advogado, exerce nossa função no próprio texto, como diz, no artigo 133, nós somos dispensáveis à administração da justiça. E a gente tem que exercer nossa função social, como nos remete ao Código de Ética da OAB. A gente, como advogado, a gente tem que pautar sempre pela igualdade, princípios gerais de direito e os princípios gerais sociais. É isso. A gente não pode se limitar a enxergar o caso, no caso, o racismo seletivo e preposto e posto posteriormente pela estrutura orgânica do Estado. A gente não pode deixar isso acontecer. Cabe ao advogado, com seu conhecimento social e jurídico, intervir nesse tipo de situação. É descabível. Eu leio sentenças também diariamente, a gente acaba se dando por situação que é surreal. Como se ela denominasse, ela atenuasse e acentuasse o que é o crime, onde o crime ocorre, o que o crime, os traços do crime, ela performa o crime. Na sentença do Rafael Braga, que não foi no caso também do desinfetante, já tem história que foi imputado a ele o crime de carregar artefato explosivo. Aí, posteriormente, o advogado entrou com recurso, aí foi negado habeas corpus. A gente vê que, conjugando a seletividade penal com o racismo, fazendo a junção dos dois, a gente pode observar que é bem frequente isso. Não são exceções, não são casos espalhados, não são um aqui, não. A gente tem que embater isso. Cabe ao advogado, porque o advogado, como intérprete da lei e auxiliador daquele que necessita do direito, tanto o direito posto quanto o direito pré-posto. O direito posto é aquele na norma para que o advogado engaja na situação típico que, no caso do agente delitivo, fez e se debruça sobre aquilo, cabe a ele mostrar, impor a justiça, ou, no caso, a equidade, os direitos que ela tem. Ficar lá frente a uma decisão totalmente descabida para um magistrado que é qualificado para dando para as pessoas. Ele não está apenas dando mais uma sentença ou proferindo algum acordo. A partir do momento que ele ceifa, o que o Estado vai fazer? O que o Estado pode fazer depois? Decorrente dos danos causados, não só na seara dos danos materiais, mas principalmente nos danos físicos. Porque, querendo ou não, nosso sistema carcerário, fazendo o link com o Rafael Braga negro, que foi pego, a gente vê que o sistema carcerário é abarrotado. Isso a gente, nos últimos dados que eu vi do Infopen, do DEPEN, quase 55% da massa carcerária é negra. Aí a gente reflete, alguma coisa está acontecendo. Não é o Rafael Braga só que existe, são vários Rafaéis Bragas, Rafael Braga, espalhado pelo Brasil inteiro. E cabe ao advogado
combater frentemente. Socialmente que eu falo, em projetos sociais, não das pessoas que necessitam, enfrentando a injustiça pelas próprias instituições que ele luta e estudou para a vida, não tendo medo, não se acuando, mostrando para a vítima, porque é uma pessoa que passa por isso, não é vítima, não é criminoso. A partir do momento que eu sou condenado por uma coisa que eu não fiz, eu sou injustiçado. Eu inverto os papéis. Eu troco o papel de requisitos penais para ter aquele concretizado. A gente percebe que tem alguma dissonância entre o posto na lei e o que realmente é exercido nela. E o advogado entra literalmente nessa lacuna existente. Quem faz a justiça? No caso, as instituições judiciárias. Não, perfeito. Então, pegando o gancho do que você está falando, então, pelo que eu pude compreender, então, no nosso ordenamento jurídico, principalmente você citou a Constituição Federal, artigo 133, e o Código, cadê? O Estatuto da Advocacia, né, das Ordens Advogadas do Brasil, esses dois... Tá normal? Tá, estou escutando. Então, ele reforça essa função social do advogado, né? Então, o advogado seria indispensável na atual dinâmica do judiciário. Mas aí eu te pergunto, como... Travou? Não, estou escutando, estou até falando já. Não está me escutando, não? Está escutando, Railton? Fernando, tá me escutando? Sim, estou escutando. E você? Railton? Fernando? Tá me escutando? Parece que hoje a conexão não está boa. Não sei vocês que estão nos assistindo se está conseguindo visualizar e escutar o áudio, mas o Railton parece estar travando e o áudio dele também às vezes não está saindo bem. Não sei se vocês puderem comentar aqui no comentário se consegue me escutar, se consegue ver a imagem, eu ficaria agradecido. Railton, podemos continuar? O Estatuto da Advocacia. Aí, enquanto isso, eu vou passar aqui para os comentários do que o pessoal está interagindo. Então, nós temos a Alexandra, ela fala: o tema é perfeito. A Dila Lima fala: que honra, hoje eu consegui. Tá com um delay pequeno na transmissão, mas pode falar. Ana Cristina Fabrício: Railton Apolinário, todo o sucesso do mundo para você, sua história está apenas começando. A Dila Lima comenta sobre a sentença, né, dessa juíza, considera um absurdo. Manassés, aqui falou: grande doutor Railton Apolinário. Infelizmente esses casos não são, o Manassés novamente, infelizmente esses casos não são raros no judiciário brasileiro, tem muito mais do que a gente imagina. Tô sim. Aí o Manassés comenta que parece que o meu áudio está chegando com atraso para o Railton. Tô escutando. A Dila Lima fala que a minha imagem e o som tá ótimo, mas a dele tá totalmente travado, ele está travando muito.
O áudio do Railton está travando. Bom, então nós estamos com um problema de conexão aqui. Vamos ver se a gente consegue normalizar. Parece que está um pouco atrasado mesmo a minha fala. Chega para o Railton um pouco com atraso. Então, por isso que está tendo essa confusão no diálogo. Bom, Railton? Deixa eu falar com ele aqui no privado, pessoal, só um minuto. Oi, pode falar, tô escutando. Pode continuar, tô escutando. Tá escutando com atraso, né? E aí? Tá melhor que a conexão? Agora sim. Tá conseguindo me escutar em tempo real? Agora eu tô. Porque aquela hora parece que estava chegando atrasado meu áudio para você. Então. Aí você não. Bom, enfim. Não sei se você viu os comentários aqui já. Já falei sobre. Vi todos. Vi todos. O Manassés, o pessoal está comentando aqui, falou, Minha mas sogra, mandar vamos. um beijo para ela, Ana Cristina. Ana Cristina é sua sogra? Isso, mandar um beijo também para minha mãe que comentou, também um abraço para o Manassés também. Grande doutor Manassés. Agora o Manassés fala, agora sim. Bom, então vamos lá, vamos tentar continuar. Espero que não tenhamos esse problema de. Mas é normal, a internet ultimamente tá estranha. Vamos lá. Bom, então, dito isso, essa questão da função. Então, o advogado ele é de suma importância, principalmente num momento como esse, onde pessoas como Rafael Braga, né, têm seus direitos lesados pelo Estado. Então, o advogado ele é de suma importância nesse momento para pessoas como Rafael Braga, né? Sim. E a questão dessa seletividade, e muitos que fazem parte de uma elite econômica, porque tem tudo a ver. A questão do direito, ela também, você me corrige se eu estiver errado, também está muito ligada à questão econômica e das pessoas, né? É uma questão também de classe social, né? Então, aquele que, quanto mais alto está nas classes sociais, mais acesso à justiça ele vai ter, mais. Então, existe Mais também essa fácil será o questão. acesso. Aí eu pergunto para você como advogado, como, e utilizando da sua função social, que é nobre, é importantíssima, como provocar uma ruptura nesse judiciário racista? Como provocar para que isso não aconteça mais daqui para frente? Eu sei que é difícil, pois a gente está mexendo com uma estrutura institucional. E o racismo, né, que você com certeza vai comentar daqui a pouco, o racismo ele é estrutural na nossa sociedade. Ou seja, nós tivemos 300 anos de escravidão. Então, após a abolição da escravatura, que não foi um ato bonzinho de quem soltou, porque deixou todo mundo à margem do tecido social e acabou provocando toda essa desigualdade social ao longo desse interregno histórico. Então, o que eu pergunto para você, como advogado, e se existem outros advogados também, porque que também tem esse mesmo pensamento, né, de combater no seu dia a dia esse racismo na justiça, essa justiça burguesa. Como fazer isso? Como no trabalho diário vocês conseguiriam provocar essa mudança no sistema, Railton? O primeiro de tudo é todas as classes se unirem. Quando eu digo classes, eu não digo classes sociais não, econômicas, eu digo classes sociais, porque para a gente combater o racismo de fato e extrair essa doença social que plantaram na nossa sociedade, a gente tem que unir todas as classes em busca dessa solução. Ou seja, no nosso caso, como advogados, o que a gente pode propor nisso? Ações que visam, que vislumbrem, que ressaltem, enalteçam de forma afrontosa e frontalmente o Poder Judiciário no que tange o racismo. Ou seja, a gente não pode deixar à mercê de uma pessoa, no caso de um magistrado, desembargador, ele decidir a vida de uma pessoa e o advogado aceitar essa decisão proferida pelo juiz.
como a nós advogados, como os liames que entre a justiça e o injustiçado que procura a justiça, nosso papel jurisdicional é de combater através disso com ações que eu falo em lato sensu, ou seja, tanto ações sociais, no tecido social que nós vivemos, através de programas, através de palestras, através do auxílio às pessoas que necessitam, que sofrem diariamente com esse tipo de horrorosidade que é o racismo. Não podemos deixar nos esconder ou nos cegar diante de um problema que a gente enxerga, uma vez que para a gente combater um problema, a gente tem que começar de baixo. Ou seja, a gente tem que mudar primeiro o tecido social que se emerge o problema. Porque a gente combatendo de baixo, a gente sobe com a solução. Não há como a gente combater o problema de cima e vir afastando, esmagando ele com a sociedade. E não só com os advogados, mas como todos. Combater o racismo é combater a desigualdade social que a gente vê hoje. Combater o racismo não é só uma pele negra que está sendo vitimizada, que está sendo atacada, não é uma pele negra, não é uma pele negra. São várias pessoas que juntas fazem o problema social que a gente vê hoje. Que se uma pessoa negra está na rua e outra branca está do outro lado da rua, a polícia em si, a gente sabe qual que é o abordado e qual não é abordado. E cabe ao advogado, quando nesse tipo de situação, entender o problema e combater como a vida dele dependesse dessa ação, porque nesses combates direto às instituições, não se calando jamais, que a gente consegue prosperar algumas soluções futuras. Porque combater o racismo é um processo longo, é um processo duradouro, é um processo que machuca muito, que dói muito, principalmente quem sofre com isso. Várias pessoas sofrem com isso diariamente, e o advogado tem um papel social e sua função jurisdicional de combater e inibir isso, uma vez que ele é o intérprete da lei, uma vez que ele é o intérprete da racionalização judiciária, ou seja, da utilização, da transmissão entre o judiciário, entre a lei aplicada ao caso e replicada nas instituições. Cabe aos advogados se unirem nessas condições. Comissões da OAB, programas da própria Conselho Federal da OAB, programas de bairros, onde os advogados podem ministrar cursos, palestras, educar as pessoas a coibir os meios necessários para evitar o racismo, como combater o racismo. Porque a gente que sofre o racismo, a gente sabe, a dor de quem é machucado nunca se apaga. Agora, de quem bate, esquece. E é sobre esse conceito social que a gente tem que evidenciar isso de uma vez por todas. Não é porque, mas você está se vitimizando, porque você tem condição. A gente entende, a gente sabe que o racismo ele existe. Ele é muito, o nosso país é muito racista. E eu fico impressionado, porque a gente utiliza da palavra racismo, mas a gente enxerga que 56% das pessoas hoje, na conjuntura atual, pelo IBGE, se declaram negras. Só que se a gente fizer um questionamento, refletir em cima disso, nas instituições, nos cargos que detêm o poder, entre nas mãos, a gente enxerga que o negro, nesses casos específicos de alto escalão, é exceção. Agora, como funciona isso? Sendo que 56% da população se declara negra e apenas 1% ascende nesses cargos que merecem, que são de grande importância na sociedade. E é sobre em cima disso que a gente tem que entender que não se deve normalizar o racismo. O racismo não é normal. Ser racista com uma pessoa jamais vai ser normal. A gente não pode normalizar um problema social que a gente veio. Foi que nem Karl Marx disse lá atrás. Lenin também disse que eles não disseram com as palavras racismo, mas eles disseram autodeterminação dos povos. Lá atrás, Marx já dizia isso, que quando a gente enquanto houver uma justiça que seja conivente com o racismo, a gente vai ter uma sociedade que vai ser obrigatoriamente ou coniventemente também com o racismo instalado.
na sociedade. E para fechar, respondendo novamente a pergunta, o que a gente pode fazer para mudar? Educação. Seja educação familiar, escolar, com os amigos, e principalmente voltado para a nossa área, para os advogados, que a gente exerce o papel jurisdicional, combater ao máximo esses tipos de ações. É prosperar esse conhecimento que a gente tem, divulgar, ver casos que a gente olha, a gente não poder sim ficar surdo, cego e mudo, ir atrás, batalhar por isso, porque a gente, como advogado, a gente percebe, a gente vê cotidianamente, diariamente, que a justiça, não só no Brasil, mas no nosso caso no Brasil, ela é muito punitiva. A punitividade penal, encarceramento, a gente sabe que tem cor, que tem horário, que tem local específico para isso. A gente sabe disso, a gente não precisa ficar rasgando em cima sobre isso, porque a gente sabe, todos aqui sabemos que a gente sabe disso. O que quem é levado. Não retirando a culpa do agente delitivo, jamais. Mas a gente sabe por estatísticas, não é eu, ou Fernando, ou terceira pessoa, é estatisticamente falando. A gente sabe que para combater o racismo, não basta combater apenas um caso, tem que combater vários, tem que combater instituições, tem que combater o Estado, tem que combater as pessoas. E assim a gente consegue prosperar o mínimo de instalar no caso, esse tratamento psicológico nas pessoas para combater o racismo. Não, perfeito suas considerações. Pessoal, tem mais gente entrando aqui, estamos com 14 pessoas assistindo. A Priscila Fernandes deseja boa noite aí pra gente. Bom, então pegando esse gancho, Railton, então, pelo fato de a gente, levando em conta o que você disse agora, eu acho que não só eu, mas também todos que estão nos assistindo, a justiça não é igual para todos. Então, a gente pode considerar que não há justiça na justiça burguesa? Sim. Aí eu gostaria que você... Pode falar. Aí eu gostaria que você, pegando esse link da pergunta, se possível, desenvolvesse o conceito de justiça. E se de fato essa justiça existe na prática, né? Levando em consideração toda essa questão que você já colocou aqui na introdução. Bom, a gente falar de justiça e capitalismo e burguesia, a gente entende pela história que a gente viveu que são coisas totalmente ímpares, cada uma é uma dissonância que a gente enxerga, né? Não se tem justiça e capitalismo e burguesia. A gente entende isso pelo percorrer da história, mas trazendo para a conjuntura atual, se a gente for conjugar a justiça social, justiça jurídica e burguesa, e uma justiça burguesa, a gente denota que não há como a gente assimilar as três juntas. A gente tem que conjugar uma a uma e, para ver posteriormente, se conjugando uma a uma, a gente consegue extrair alguma coisa. Uma vez que sobre o acesso à justiça, no caso, o que é justiça de fato para os dois lados? Porque a gente tem duas pontas aqui. A gente tem a ponta que necessita de uma justiça e a outra ponta que faz a justiça. Ou seja, uma ponta é a minoria e outra ponta a gente pode falar, entre aspas, como se fosse a burguesia. Como uma burguesia, ela institui, ela que faz a justiça. Já numa outra ponta, a gente tem as pessoas que realmente necessitam. E sobre o conceito de justiça, a gente, dentro desse conceito, a gente tem que trabalhar também sobre a ideia de equidade. Equidade, igualdade e justiça são coisas totalmente diferentes. Por isso que tem a brilhante frase, que trate os iguais de maneiras iguais e os desiguais de maneira desigual na medida de sua desigualdade. Ou seja, se a gente, no caso, um exemplo, como a gente vai tratar de forma igual uma pessoa que vem da periferia com uma pessoa que vem de um complexo rico, de pessoas de um condomínio nobre? Como que a gente trata de forma igual? Não tem como a gente tratar de forma igual quem é desigual na maneira de sua desigualdade. Como a gente quer fazer justiça,
observando, no caso que você falou do Rafael Braga, a gente pega o caso do Rafael Braga, que foi pego com desinfetante e foi processado, julgado e condenado por portar explosivo. Agora a gente joga na outra ponta o filho da desembargadora que foi pego com 200 e poucas quilos de cocaína e foi submetido ao tratamento psicológico. Agora, isso tratando de justiça. Foi justiça o que foi feito com o Rafael e justiça foi o que foi feito com o filho da desembargadora? Agora a gente transforma em equidade. Vamos para um terceiro conceito, que aí que entra a junção da justiça e igualdade. A justiça e a igualdade vão formar a equidade. O que seria a equidade? Tratar de forma igual na medida de sua desigualdade. Ou seja, não tem como a gente querer fazer justiça, sendo que a gente não tem uma linha limítrofe entre um horizonte entre a burguesia e a minoria. Não tem como eu querer fazer justiça por um negro que foi pego com um desinfetante e transformar isso numa equidade para um rico filho de desembargadora que foi pego com 229 quilos de cocaína. Como que a gente transmite a justiça nisso? Ou seja, a justiça vem na junção dos três e nada mais é do que os atos que que aquele tecido social, aquela conjuntura social exerce para com os casos. Ou seja, fazer justiça, ela não pode ser generalizada. A justiça tem que ser aplicada ao caso concreto, ela tem que ser vista ao caso concreto. A gente não pode afastar e utilizar a mesma justiça para um caso e julgar a justiça desse caso para o outro. A gente tem que sempre pautar pelos princípios gerais de direitos, pelo ordenamento jurídico, pelos princípios sociais, que a gente observa bastante que faltam nas sentenças proferidas pelos magistrados. Não só pode, a gente não só pode fazer justiça com lei, a gente tem que fazer justiça exercendo o direito, ou seja, utilizando os aparatos legais. E como você falou, o que é justiça? Justiça nada mais é do que a aplicabilidade correta da lei, a aplicabilidade correta dos dispositivos legais, dos dispositivos sociais, de todo o ordenamento jurídico, de toda a conjuntura que envolve aquele problema aplicada de forma correta, não exacerbando e não ceifando os direitos constitucionais, direitos penais, cíveis que foram aplicados naquele caso. Nesse caso, a gente faz um paralelo com a burguesa, com a outra parte da sociedade, que é a camada mais densa lá, que fica lá em cima, e quase 1%, 2% do Brasil tem esse privilégio de estar lá em cima. A gente observa que a gente não pode fazer a mesma justiça que a gente faz aqui com a mesma justiça que faz lá, uma vez que eles que dominam a justiça que querem que seja feita. Essa é a reflexão que a grande maioria das pessoas não fazem. A gente aqui de baixo, a gente espera por uma justiça que infelizmente não é correta, não é equânime, não é igual, é totalmente desigual, a gente é imposta e já lá em cima é diferente. Eles que escolhem a justiça que querem que seja feita nos seus casos concretos. Parece que eles não seguem os princípios gerais de direito, parece que é mesmo o Código Penal que é o nosso diverge do deles. E aí que entra o papel da gente acabar, a gente dissolver a ação. Porque no artigo 5º do nosso texto constitucional fala que iguais perante a lei. E como a gente faz essa igualdade? Lutando, batalhando todos os dias, uma constante batalha por essa justiça. Porque não é só um fato isolado de um advogado, de uma pessoa que correu atrás dos seus direitos. A sociedade tem que se unir para prosperar um conhecimento, uma visão melhor. Ou seja, o conceito de justiça, a gente não pode fechar um conceito. O que é justiça? Porque a justiça vai depender. É fazer o certo na hora certa, do jeito certo, com a pessoa certa. Essa justiça foi correta para você? Foi, mas não pode ser correta para outra pessoa. Ou seja, nada mais é do que utilizar dos instrumentos normativos e sociais para aplicar de fato aquela pena, aplicar aquele direito ou aplicar nada mais do que o rigor da lei, extraído, conjugando sempre a lei, exercendo os direitos penais, cíveis, conjugado com os direitos sociais.
porque a gente tem que sempre prestar atenção no contexto fático da coisa. Nesse sentido, a gente também pode ver que combater o racismo nessas instituições seria combater uma sociedade desigual. Nesse sentido também do racismo, porque uma vez que as instituições são coniventes com o racismo, nos seus órgãos internos, nos seus tentáculos, também vai haver essa propagação do racismo. Não, perfeito. Foi uma aula sobre justiça. Pegando esse gancho que você comentou um pouco antes sobre que nós temos, apesar de sermos uma população, você falou um dado aí de 54% população negra, foi esse dado que você nos trouxe, Railton? Railton? Não entendi, cortou Oi? Você trouxe um dado referente à população negra no país que é de 54%, é isso, né? Cerca de 52% da população se declara negra. Sim. Levando em consideração essa declaração de 52% de negros, nós temos primeiro uma população carcerária predominantemente negra, não é isso? Isso nós podemos considerar então que há um genocídio do Estado da população negra, mesmo que sem intenção ou com intenção, e isso é reflexo do racismo estrutural que permeia a nossa sociedade? Não tá cortando a ligação, a chamada. Pergunta de novo que eu não entendi, por favor. Bom, levando em consideração esse dado de 54% da população negra, né? 52%. E nós temos uma predominância na população carcerária de negros, né? Não é isso? Uma predominância de negros. Está escutando, Railton? Sim. Railton? Sim. Levando em consideração essa população carcerária, podemos considerar que há um genocídio da população negra em andamento no tecido social, sempre houve, ou está havendo, a partir dessa atual conjuntura, e isso é reflexo do racismo estrutural e institucional que a sociedade brasileira, que permeia a sociedade brasileira? Bom, se a gente for partir premissa, sistema carcerário, ao todo, 6% do sistema carcerário é com pessoas negras. Agora a gente se pergunta, agora a pergunta não é o porquê elas estão, mas como elas estão. Essa é a principal pergunta que a gente tem que se fazer. Por que elas estão? Ou seja, uma vez que, nesse sentido, que você falou sobre o racismo cultural e o racismo institucional. Sobre o porquê desse encarceramento em massa que o tem, fazendo um parênteses aqui, o Brasil, hoje, na conjuntura, nos 30 anos, 40, a gente tem uma política de encarceramento. A gente acha que encarceramento significa justiça. Então, e a gente vê também que basta ler os órgãos, os sites dos próprios órgãos federais, a gente vê que muitas pessoas dali, que eu não vou ficar falando os dados, de cabeça não tenho, para não falar, eu prefiro evitar, mas muitas pessoas dali, não são poucas, são muitas, não deveriam estar ali. A sua condição de progressão de regime já era para estar. Não, algumas, o cumprimento da pena ultrapassou e continua no cárcere. A gente vê também que não tem como a gente querer
tratar de racismo sem citar o sistema carcerário. E fazendo um link do que você falou do racismo estrutural, a gente faz essas duas vertentes. A gente trabalha com racismo, seja ele institucional, seja ele estrutural. Do racismo estrutural está evado, está explícito na nossa sociedade. É o racismo que a gente impõe com piadas, com desmerecendo uma pessoa, desrespeitando-a, tratando de forma desigual a própria pessoa pela cor da sua pele, pelo cabelo que usa, pelas roupas que ela tem. O racismo estrutural, ele se forma, ele está explícito e válido na nossa sociedade, ou seja, como ele se perfaz? Através dos próprios nessa sociedade. A gente perguntando, reflexionando em cima disso, a gente vê que muitas das vezes a gente observa que em todas as camadas sociais, em todos os lugares que a gente vai frequentar, vai observar racismo. Não tem como a gente tratar do racismo, combater o racismo numa ponta, sendo que ele se estrutura na outra. No caso do racismo estrutural, aquele que se perfaz na sociedade. Já na outra, sobre o racismo nacional, é aí que a gente se depara com uma coisa. Uma vez que as próprias instituições do Estado que eu digo lá do país, elas se mostram totalmente seletivas, elas se mostram totalmente ímpares com situações N que acontecem no decorrer do dia. Porque o racismo institucional, ele vem das instituições. E um dos principais pontos que a gente pode bater sobre o racismo, por exemplo, mais lúcido, é a segurança pública. A gente vê que a segurança pública, não categorizando cada instituição, mas falando da segurança pública como um todo, a gente vê que a seletividade nela, o racismo institucional que ela opera cotidianamente na nossa sociedade é surreal. A cada 10 pessoas negras na rua, que a viatura observa, seja de qualquer categoria da segurança pública, as 10 vão ser paradas. Isso não tem como a gente observar que não existe, não tem como a gente sabe por quê? É o racismo institucional travestido na mais pura essência dele. Ou seja, através das instituições que estão ali para evitar, para ajudar, não, e através delas, com os pontos delas que foram instituídas, elas acabam que vão completamente em desacordo com as próprias funções que eram para ser exercidas. E nesse ponto, eu queria lembrar também que sobre o que o Estado tem, o combate que o Estado tem, a relação do Estado entre fazendo essa tríade entre racismo institucional, racismo estrutural e a relação do Estado que tem. Cabe ao Estado, nesse sentido, inibir, ou seja, ser o mediador através das suas estruturas administrativas, das suas estruturas jurisdicionais, legitimar, ou seja, rechaçar e legitimar que o racismo deve ser coibido. Não tem como tratar de racismo se o próprio Estado não prosperar sobre isso. O Estado vem como um papel de mediação, nesse sentido, nessa tríade entre o racismo estrutural, institucional e o Estado. Qual a ligação dos três? O Estado vem como um mediador que traz o problema a si, observa e enxerga a melhor solução no concreto, de forma simples, inibir esse tipo de força. Hobbes lá atrás dizia que todos nós somos iguais da sociedade. Mas se
tiver um degrau a mais a ser conquistado, a gente vai se observar da força para disso. Utilizando nesse exemplo, todos felizes com os iguais, se tiver 1% a ser conquistado, a pessoa vai promover essa desigualdade para o racismo. Porque a partir do momento que tentam normalizar o racismo, mas a gente observa que o Estado não trata todos iguais. Não há igualdade social entre negros e brancos. Tem que entender, tem que observar que a luta cotidiana não é por uma supremacia racial, não é por evidenciar que o negro é melhor que o branco. Muito pelo contrário, a nossa luta cotidiana, diariamente, travada todos os dias, desde o momento que a gente acorda até o momento que vai dormir, é por igualdade. A gente não quer ser superior a alguém, não quer ser objeto de inveja. A gente só apenas quer igualdade. Nós sempre lutaremos, sempre nos pautaremos pela igualdade. Porque a gente pode ser ceifado, não podem ser os direitos dos negros e tratar e querer normalizar esse tipo de situação. Porque uma vez que a gente bate um problema, a gente tem que encarar ele na sua maior essência. É muito triste ver, enxergar situações em que o negro sofre, sucumbe ao poder do Estado, e a partir do momento que ele se volta no sentido de lutar por a justiça, lutar pelas suas perspectivas, seu direito totalmente é ceifado. E aí entra na outra questão também, que o Balibar diz também, que o racismo só vai existir se houver pessoas que contribuem, que enaltecem o racismo. Tanto seja perfazido numa sociedade, seja institucional, ou seja, através das instituições dos mecanismos legais. Não, perfeito. Acho que a tua imagem ainda está travando um pouco e o teu áudio também, Railton. Tá conseguindo me escutar bem? Railton? Tô te ouvindo. Tá. Tô te ouvindo. Então vamos lá. Deixa eu passar aqui para só alguns comentários. A Ana Cristina falou: que tema, parabéns a todos os envolvidos. O Manassés, ele fala: perfeito, doutor, esse combate é diário e constante. Questão da luta, né, contra o racismo estrutural que nós temos. Matheus fala: boa noite. A Dila Lima, ela fala: não existe, né, sobre a questão da justiça, né? A justiça burguesa é totalmente parcial, não existe isonomia. Esses exemplos estão mostrando isso. É inadmissível, isso independe do dinheiro. O negro pode até ter dinheiro, mas sofre preconceito muitas vezes, né? A Dina Lima comenta aqui. A Sérgia dos Santos, parabéns, doutor. Alexandra, ela fala que estamos no início da mudança necessária. Seja vó da minha namorada. Quem? Não entendi, Railton. Railton? Railton? Tá me Se ouvindo, travou a Fernando? sua. Agora sim, mas acho que a sua conexão está travando e o áudio também está chegando. Aí tá voltando aqui como estava no começo. Tá Bom, travando então também? a tua conexão tá para mim. Acho que para todo mundo, não Deixa sei. eu ver se vai melhorar aqui. Deu certo? Railton?
Bom, enquanto o Railton vê as conexões dele, deixa eu já fazer uma... Acho que ele está voltando aqui, peraí. A imagem do Railton travou e o som dele também. Bom, então enquanto isso ele volta, deixa eu falar a Fernando? próxima. Oi, voltou, Railton? Tá me escutando? Tá me escutando normal? Não, não tá normal não, Railton. Não. Deixa eu... Tenta entrar e sair de novo aí para ver se normaliza. Enquanto isso, eu vou só falando da programação da semana que vem, na outra sexta. Na outra sexta, o convidado também é outro advogado, o doutor Eduardo Tagliaferro. Ele vai falar sobre a necropolítica estatal, né? E a violência policial como método estatal do genocídio de pobre e negro, né? Então, semana que vem o tema é esse. E aí todos que estão presentes hoje estão convidados para a próxima semana. Vamos aguardar enquanto o Railton retorna. Então, os comentários aqui, só um minutinho. E aí, Fernando? voltou? Voltou ou não? Voltei, acho que é minha conexão mesmo que tá ruim. Vamos ver agora. Voltei. Não, então perfeito. Não, eu só tinha feito uma propaganda antes, enquanto você voltava, sobre a próxima live, né, na outra sexta, que vai ser com o doutor Eduardo Tagliaferro. Foi meu professor, né, de Direito Penal, e o tema da semana que vem é necropolítica como praxis do Estado, a violência policial como método estatal para o genocídio negro e pobre. O Eduardo Tagliaferro ele é advogado e professor universitário, graduado pela Universidade Católica de Santos, pós-graduado em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Faculdade Damásio, e mestrando em Direito Internacional pela Unisantos e membro da Comissão de Direitos Humanos. Então, semana que vem nós vamos ter esse tema, e assim a gente fecha o mês de julho, e o mês de agosto já tem programação, só falta uma sexta para eu fechar, mas já temos 3 sextas no mês de agosto, que depois eu vou divulgar os temas. Mas, enfim. Bom, Raio, tá me escutando, então, perfeitamente? Travou de novo ele. Tá escutando? Agora eu tô. Então, vamos lá. Aí a Dila Lima comenta aqui, Railton. Vamos lembrar que a presidenta Dilma instituiu no Brasil, em 2 de junho de 2014, por meio da Lei 12.987, o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, homenageando uma das principais mulheres, símbolo da resistência e importantíssima liderança na luta contra a escravização. Fonte, Fundação Palmares. Importante observação, Dila Lima. A Gabi Almeida comenta um tema ótimo para ser abordado.
Tá. Minha Bom, cunhada. então, tua cunhada? Tá, toda a tua família está aqui, então, Rael. Bom, mas perfeito. Então, no início da conversa, Railton, você tinha falado que para a gente conseguir combater essa questão do racismo, né, estrutural, institucional, não só a questão do combate do racismo em si, principalmente dessa justiça burguesa, né, pois ela tem uma ligação muito... porque praticamente o direito civil como direito privado, né, e o direito penal como público, por algumas leituras que eu fiz, principalmente o Silvio Almeida, o Alisson Mascaro, eles, você conhece eles, são brilhantes juristas, até recomendo a leitura dos livros deles e de muitos vídeos que tem, principalmente no canal da Boitempo, e eles são sensacionais. Enfim, é necessário, então, combater também o próprio capitalismo, né? Porque Marx, você sabe muito bem, ele tem uma teoria que ele fala sobre a infraestrutura e a superestrutura. O que seria a infraestrutura, quando eu falo estou falando de sociedade agora, tá? A questão da infraestrutura é o próprio modo de produção, no caso o capitalismo. E a superestrutura é tudo aquilo que permeia a sociedade. Por exemplo, as leis, o direito, no caso, a cultura, a religião, enfim, as ideologias, e em conformidade com o modo de produção hegemônico, no caso o capitalismo, ele produz tanto o direito, a cultura, para legitimar a sua permanência no tecido social. Então, o direito, a justiça, ela tem esse viés burguês para atender, você pode até discordar de mim, para atender interesses também de uma elite, interesses econômicos, interesses dessa burguesia, levando em consideração que ela é um produto do sistema capitalista, né? Porque o Silvio Almeida até tem um vídeo que ele fala que às vezes na faculdade a gente aprende sobre direito romano, sobre essas coisas, mas ele fala que o direito ele passou a existir no surgimento do capitalismo, principalmente naqueles momentos das revoluções burguesas, somente naquele momento que as constituições foram surgindo, né? Então a história do direito ela é muito ligada à história do capitalismo. E as constituições elas foram burguesas, principalmente a partir da Revolução Francesa, no caso de liberdade, igualdade. Isso é para atender algumas demandas individuais. Se você puder pegar esse gancho e desenvolver um pouco, se concordar com a explanação, acho que seria interessante. Aí a gente já vai finalizando e você já vai falando o que você tinha para falar. Que aí no final eu quero fazer algumas considerações e passar também para as suas considerações finais. Então, se puder comentar alguma coisa aí. Então, é sobre o pensamento marxista. Muitas pessoas acham que se surpreendem, né, a semelhança entre o Karl Marx e o direito. Os grandes pensadores Lenin, Hobbes, Marx partiram de um pressuposto de que a justiça, ela sim, ela, como você falou, ela veio de fato burguesa. A incitação dela, da criação, da instituição, foi através da burguesia, dos nobres, lá atrás. Só que com o passar do tempo, conforme os anos foram passando, a gente foi galgando alguns ganhos, principalmente a população negra, e ao estudar também muito as teorias do Karl Marx, porque a gente tem que utilizar um método, as teorias deles são métodos. E a gente utilizando um método marxista conjugado com a política, conjugado com o capitalismo e conjugado com a burguesia, a gente vê que são várias estruturas que se ligam em um embrião só, mas diferentemente. Uma vez que a gente fala de capitalismo e fala de racismo, a gente vê um deságuo diferente entre essas situações específicas. E Marx vem falando, nas suas teorias e métodos,
sobre as classes sociais que a gente vê. Fala que cada e que individualizadas, mas fazem parte de um único todo, mas cada uma com a sua postura, no caso, com o seu tamanho. E a gente vê que a gente pode observar aqui uma coisa: ou a gente é capitalista e não combate o racismo, ou a gente se vê numa sociedade social e justa que combate o racismo. Ele traz mais ou menos essa ideia de que os povos em si, quando a gente fala de burguesia e capitalismo, são os operadores, são as mentes que sempre vão alavancar os problemas sociais que a gente vai observar. Como bem sabe-se, o dinheiro faz o percurso da coisa e nos astros que a gente evidencia os pormenores, no caso, os problemas. E uma vez que a gente se pauta por uma justiça burguesa, por uma justiça capitalista, a gente não está falando de justiça, a gente está falando do mais forte, do mais empoderado, suficiente, ou seja, aquele que não tem as condições necessárias, os aparatos necessários, legais, para se evitar essa contaminação. Voltando também do Marx, ele traz também que quando a gente fala de sociedade, a gente não pode falar de sociedade de forma nem individual e nem de forma genérica. Por quê? Todos fazemos parte de um ciclo. Como eu individualizar uma parte da sociedade, não uma classe, uma parte da sociedade e juntar as outras. Todos fazemos parte de uma coisa só. Então, cabe a nós, com o pensamento marxista de Lenin, Robbins, até o Weber também, algumas considerações deles sobre o racismo, que ele não utilizava também a palavra racismo, usava a palavra determinação, ou hegemonia dos povos, ou a superação nos textos dele. A gente percebe que conjugando todos, nada mais claro que é extraído, a gente pode extrair o quê? Que todos, desde anos atrás, séculos atrás, pautavam-se em quê? Enquanto houver uma desigualdade a ser combatida e não houver desiguais combatendo essa desigualdade, a gente vai ver o cenário que vivemos hoje. Há o problema, mas não iguais tão alargadamente, tão forte para combater o problema. Uma vez que quando a gente se fala de racismo, a gente não pode individualizar o racismo, ele tem que se tratar de forma generalizada. É racista, ele não tem como falar de uma situação menor que seja, maior que seja, sem envolver isso. Nós, sim, é racista, a gente infelizmente concordamos com isso. Só que quem são os desiguais a lutar por isso? Nós temos que nos unir num elo só, numa corrente só, para evitar esse tipo de situação. Porque a gente vê a história de tempos em tempos, a gente tem diversas nomenclaturas, diversos tecidos sociais, diversas conjunturas, mas todas são coniventes e antagonicamente na outra ponta concorda, ou seja, de um lado concorda e de outro não concorda. E cabe esse miolo, agir entre as duas pontas, tanto consubstanciando essa e consubstanciando essa num viés só. Ou seja, proliferar a sociedade igual, fazendo uma ruptura incisiva nas desigualdades sociais que a gente vê.
Principalmente falando do racismo. Não tem como, não há como se combater racismo sem que os desiguais que sofrem diariamente com racismo combatê-lo. Por isso, para finalizar, uma reflexão que eu sempre me faço é como a gente combate o racismo se quem era para combater o racismo combate e não consegue obter o êxito nesse embate. Como que o próprio Estado, em determinadas situações, incita, infelizmente, esse tipo de situação, que acontece diariamente, o mediador social, que era para evitar, em algumas determinadas situações, ele incita esse tipo de situação. Não, perfeito. Perfeitas considerações. Antes de terminar, eu quero colocar um som aqui, vou fazer esse teste. Tá conseguindo escutar aí, Railton? Aí vocês me falam se vai dar certo. Se não der certo, eu já mudo o procedimento aqui. Só um minutinho, pessoal. Só para você... Deixa eu ver aqui. Pô, normal, pode falar. Me fale se vocês estão escutando? Racistas otários, os deixei em paz, pois as famílias pobres não aguentam mais, pois todos sabem e elas temem a diferença por gente. E eles vêm com toda autoridade, o preconceito eterno. E de repente nosso espaço se transforma no verdadeiro inferno. E reclamar direitos de que forma? Se somos meros cidadãos, eles o sistema. E a nossa desinformação é o maior problema. Mas mesmo assim, enfim, queremos ser iguais. Racistas otários, os deixem em paz. 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 Justiça, em nome disso eles são pagos. Mas a noção que se tem é limitada, eu sei que a lei é implacável com os oprimidos. Tornam bandidos os que eram pessoas de bem. Pois já é tão claro que é mais fácil dizer que eles são os certos e o culpado é você, se existe ou não a culpa. Ninguém se preocupa, pois em todo caso haverá sempre uma desculpa. O abuso é demais, pra eles tanto faz. Não passará de simples foto nos jornais, pois gente negra e carente, não muito influente. Rapaz, esteja constante ou abrirão seu bolso e jogarão flagrante no presídio qualquer, será um irmão a mais. Racistas otários, os deixem em paz. 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 Pois a lei é suja, segue mal interpretada. Então a velha... Então a velha história outra vez se repete por um sistema falido. Como marionetes, nós somos movidos e há muito tempo tem sido assim. Nos empurram à incerteza e ao crime, enfim. Porque aí sim, certamente estão se preparando com carros e armas nos esperando. E os poderosos bem seguros, observando um rotineiro holocausto urbano. O sistema é racista, cruel. Leva
levam cada vez mais irmãos aos bancos dos réus. Os sociólogos preferem ser imparciais e dizem ser financeiro nosso dilema. Mas se analisarmos bem mais, você descobre que negro e branco pobre se parecem, mas não são iguais. Crianças vão nascendo em condições bem precárias, se desenvolvendo sem a paz necessária. São filhos de pais sofridos por esse mesmo motivo. O nível de informação é um tanto reduzido. Não, é um absurdo. São pessoas assim que se por tudo e que no dia a dia vive e se segura e sofre as covardias, humilhações, torturas. A conclusão é sua, KLJ. Se julgam homens da lei, mas a respeito eu não sei. Porém direi para vocês, irmãos, nossos motivos para lutar ainda são os mesmos. O preconceito e o desprezo ainda são iguais. Nós somos negros, também temos nossos ideais. Racistas otários, nos deixem em paz. 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 Os poderosos são covardes desleais. Espancam negros nas ruas por motivos banais. E nossos ancestrais, por igualdade, lutaram, se rebelaram, morreram. E hoje o que fazemos? Assistimos a tudo de braços cruzados. Até parece que nem somos nós os prejudicados. Enquanto você sossegado foge da questão. Eles circulam na rua com uma descrição que é parecida com a sua, cabelo, cor, feição. Será que eles veem em nós o marginal padrão? 50 anos agora se completam da lei antirracismo na Constituição, infalível na teoria, Inútil no dia a dia. então que f***se eles com sua demagogia. No meu país o preconceito é eficaz. Te cumprimentam na frente e te dão um tiro por trás. O Brasil é um país de clima tropical, onde as raças se misturam naturalmente e não há preconceito racial. Nossos motivos para lutar ainda são os mesmos. O preconceito e o desprezo ainda são iguais. Nós somos negros, também temos nossos ideais. Racistas otários, os deixem em paz. Deu para escutar o som? A imagem eu sei que ficou ruim, mas o som deu para escutar? Ailton, alô, pessoal que está assistindo, poderia só falar se deu para escutar? Ailton? Bom, enquanto isso, deixa eu só ler um comentário aqui, uns comentários aqui. A Dila Lima, a escravidão direta é tanto um pivô da indústria burguesa quanto maquinário, créditos, etc. Sem escravidão você não tem algodão. Sem algodão você não tem valor. São as colônias que criaram o comércio mundial. E é o comércio mundial que é precondição para a indústria de larga escala. Assim, escravidão é uma categoria econômica da maior importância. Karl Marx. Até hoje é assim. Bom, então o pessoal respondeu. Deu. Falou que o áudio estava tranquilo. Grande Racionais. Deu para escutar tudo. Então, Racionais, né?
Ou seja, sintetizou o nosso diálogo aqui. Só bastava a música para sintetizar o diálogo que nós tivemos aqui hoje. Não é isso? Aí, só vou colocar agora um outro, não sei se vocês conhecem, um rapper chamado Everton Carvalho. Ele se formou em Direito, se tornou estudante de Direito, né? Então tem um discurso dele aqui que eu gostaria de colocar para vocês, que vai também fazer uma síntese do que nós conversamos hoje. É rapidinho, só um minuto, pessoal. Com certeza. Sim. Sim. Com certeza. Queremos concluir ao Só um minuto, pessoal. Ele vai ao encontro das minhas linhas de pesquisa acadêmica para um futuro projeto de mestrado e doutorado. Bom, primeiramente, antes de mais nada, eu gostaria de ser breve, pelo fato do nosso tempo já estar meio curto, mas eu gostaria de contextualizar a questão do tema que será aqui discutido ao longo desse democrática e direito à segurança. O que nós queremos concluir ao longo desses 2 dias no que concerne a esse tema? Polícia democrática seria aquela que mata o jovem branco, tal qual ela mata o jovem negro? Ora, nós sabemos que a maior parte da população carcerária é negra. A maior parte dos homicídios que ocorrem são com jovens negros. Isso seria um reflexo da maior população negra no Brasil, que é de 52%, ou é um reflexo de um sistema escravocrata que se perpetua até hoje no nosso país? Bom, no que concerne o direito à segurança, o que nós vamos concluir no que é o direito à segurança? Seria eu, como jovem negro de periferia, conseguir andar nas ruas do meu bairro sem ver uma viatura, ao invés de eu sentir medo, eu sentir segurança? Isso seria uma solução? Discutimos? Pois bem. Eu sou pobre, eu sofri todos os estigmas que serão discutidos aqui ao longo da minha vida, mas eu consegui fugir das estatísticas ruins. Eu faço parte daquela estatística de minoria e consegui uma vaga numa universidade através do sistema de afirmativa de cotas. Consegui sair desse estigma fazendo um concurso público para me tornar fuzileiro naval na Tropa de Elite da Marinha do Rio de Janeiro. Posteriormente, eu saí para poder fazer a faculdade de Direito. E aí vocês se perguntam, poxa, Everton, você está dizendo que você sofreu todos esses estigmas, você passou por todas essas questões sociais e você não tornou aquilo que a sociedade espera que você se torne. Eu digo para vocês, eu sou exceção à regra. E a exceção ela só serve para reforçar a regra. Bom, hoje nós estamos aqui exercendo a tal da judicialização da política, quando estamos debatendo políticas públicas, políticas de segurança pública no âmbito do judiciário. Essa minha intervenção cultural que eu vou fazer agora, para encerrar, para não me prolongar mais, ela retrata a história do povo negro, do povo pobre, que na sua maioria é negro, pardo,
desde quando os escravos chegaram no Brasil, passando pelos anos 90, com o sucesso do funk e o aumento da criminalidade no país, o começo dos jovens quererem ostentar e como eu consegui fugir desse estigma. Bom, eu espero que vocês entendam a minha mensagem, não vou me prolongar mais, porque isso será discutido ao longo do evento, e a minha intervenção é assim. 1888, enganação. Ano da assinatura da falsa abolição. Vocês estão livres, mas não têm para onde ir. Lhes dou pão, água, ficam por aqui. Excluído do mercado de trabalho todo preto, veio a favelização e a formação de todo gueto. Subúrbios e favelas são formas de resistência. Capão Redondo, Zona Leste e o Morro da Providência. Navio negreiro veio carregando sangue e medo. Alcorria carregando muito desemprego. Negro não precisa de cota? Espera. Algo errado, como ser iguais estamos há séculos atrasados. Cota para negro sempre existiu com toda a franqueza, na taxa de mortalidade e no índice de pobreza. Negar que existe racismo, hipocrisia comum. É como negar que o Brasil perdeu de 7-1. A marcha fúnebre prossegue. O sistema treme com mais sangue que os filmes de Bang Bang do John Wayne. Circo dos Horrores começa na escola. O Velho Oeste escolar troca o livro por pistolas. O cenário dos duelos são os becos das quebradas. Assaltantes a cavalos com 1000 cilindradas. Desculpa, mãe, mas eu saí do campo de extermínio para ir para o campo do conhecimento, exercitando o meu raciocínio. A carceragem está lotada. Nobre que entrou na vida louca por cansar de ser pobre. Meritocracia, câncer da sociedade. Django livre, aqui protesta por cola na faculdade. Clint Eastwood se espantam com o Brasil. Além da Winchester 22, o Santo Cristo usa fuzil. Velho Oeste não é guerra, portanto não tem trincheira. Aqui o xerife usa cinza, o distintivo é uma caveira. Ouço um clique-claque, cheiro de beck. Na sede, alguns moleques vão invadir um flat. Não temem as grades e nem a morte. No limbo, a força vale mais que a sorte. Eles não sabem de nada, de bola, não manjam de música ou caderno. Eles temem a Deus, mas vivem no inferno. A mídia o exclui, mas ele se insere, clonando o cartão e o número de série. O Estado o tratou como nada a vida toda. A lei quem faz é nele que quer que o Estado se exploda. Exploda o cofre. É seu por direito. Juros pelos anos de estação e todos no gueto. Aniquila, monstruoso like a Godzilla. Fuzila, rasgando um pão de tequila. Respira. Um brinde à família. Amanhã ele chega zica no clipe do Godzilla. Terra vista, inclusão vista de longe na luneta. Nada é à vista em 15 vezes descarregando a bereta. Ele é cria da sociedade, é mais um animal, canibal, insaciável, like a Hannibal. Sociedade condena, o juiz absolve. Dinheiro na cena e o processo dissolve. O Robin Hood, não, ele tem ginga, um misto de Ronaldinho, Escobar e Coringa. As arlequinas, elas piram com a roupa da gringa, portanto, grife quebrado onde os tiozinhos são movidos a pinga. Pinga, corta giro de R1 na pista. Não é um vingador da Marvel, mas é do Esquadrão Suicida. A missão é ficar rico ou morrer tentando. A situação é fechar o camarote e seguir ostentando. Redução da maioridade penal a retrocesso. Em lugar que não há cultura, o crime reina com sucesso. Como eu fugi disso? Do Super Nintendo ao PlayStation 4, uma tela de 50 polegadas no meu quarto. Você não é herói ou se torna vilão? Ouvir inspiração ou ministro ostentação? Furtando a sabedoria dos que tiver acesso. Eu sou o Robin Hood intelectual em busca do sucesso. De terno caro ou uma moto potente. Sentado à mesa com autoridades competentes. A ascensão do preto me incomoda, tragédia. Ou é exemplo de sucesso ou reflexo da inveja. O rap e a música não me fizeram ganhar dinheiro. Lamento. Mas me fizeram sair da rua e buscar conhecimento. Tupac, Jay-Z, Brown, Sabota, B.I.G. Sonharam igual sonha esse negro de emoji. Eu sonho com o topo, mas permaneço aqui. Pois sei que lá de cima só é impossível cair. Desculpa, mãe, por eu não ser um filho modelo. Mas o fato é que eu te vejo em mim quando olho no espelho. Sou cheio de tatuagens, gerando imensa crítica. Sou estudante de direito, pensador da prática jurídica. Nasce preto, eu me orgulho disso, sou feliz. A tinta no corpo são apenas os pingos dos is. O meu lugar no tribunal é argumento coeso, mas estarei lá defendendo o réu e não sendo preso.
A vida irrefletida não vale ser vivida. Valeu, Sócrates, seu pensamento salvou minha vida. No meu monólogo, o sorriso é o ator principal. Mas e a tristeza? Até Jesus chorou. Isso é normal. Ele foi crucificado por ti, amar demais. E você aí chorando por não ganhar o iPhone dos pais. Vivemos na era onde ter é melhor do que ser. Onde ter é tudo, ser não é nada. Vai entender. Uns amargos como bolo, outros doces como um sucrilho. Se é para ser alguma coisa, prefiro ser um bom filho. Muito obrigado. Deu para escutar aí? Deu? Normal, tranquilo. Tenha dado. Bom, ele é um advogado, ele é um rapper, então deu para perceber. Então, eu acho que não tem nem mais palavras para comentar o que ele falou ali, nem a música do Racionais. Eu acho que sintetizou tudo que a mensagem que essa live queria transmitir, tanto para as pessoas que estão nos assistindo e como para aqueles que ainda vão nos assistir. Eu acho que aqui fica um registro de um combate, de uma justiça racista e burguesa que a gente precisa, não só como advogado, mas como qualquer pessoa desse tecido social precisa combater todos os dias para que esse genocídio de pobre, negro, não venha mais ocorrer. Então eu quero passar a palavra final para você, Railton, para você fazer as suas considerações e dar uma mensagem de esperança aí para que a gente consiga, principalmente nessa atual conjuntura, né, nesse desgoverno, nesse fascista que está aí, que só quer, não tem empatia nenhuma, que quer o genocídio tanto de indígenas, LGBTs, pobres, negros. Então eu gostaria que tu fizesse uma consideração final e uma palavra de esperança para que quem está assistindo e quem for nos assistir, porque aqui já está registrado historicamente. Então, esse é um documento histórico a partir do que nós fizemos hoje, que vai ficar para sempre. Então, quero que essa palavra que você vai tecer agora venha servir não só para a nossa geração, mas para a geração futura. Tá bom? Eu passo a palavra para você, camarada. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer a minha mãe, né? Porque ela, sempre foi por ela, é por ela e vai ser por ela, minha principal incentivadora, que desde sempre me ensinou os conceitos básicos da vida, para a gente levar adiante, nunca desistir. Foi ela que me ensinou a entender o que é, como que se dá o preconceito. Minha mãe sempre me pôs numa situação muito confortável, que eu nunca deixou passar nada. Nordestina, eu tenho orgulho dela, dessa mulher. Ela, para mim, é a minha maior fonte de inspiração, e é por ela que eu luto para ser uma pessoa melhor. E o que eu posso dizer sobre o que a gente façam com medo, lutem com medo, saiam da sua zona de conforto com medo, porque o racismo nada mais do que uma coisa totalmente contrária aos costumes sociais que a gente trouxe e que a gente vem de geração para geração. A gente vai minimizando isso todas as vezes, de todas as formas possíveis que vocês, nós todos podemos embater o racismo, vamos embater. Ele não é um monstro, ele é só apenas mais um problema dos vários diversos problemas que a gente vive. E se for para combater o racismo com todas as armas possíveis, armas que eu falo, não falo armas bélicas, mas falo armas jurisdicionais, armas sociais, armas cognitivas, ou seja, transmitir o conhecimento, estudar sobre a coisa, não se debruçar, não só se ver superficialmente, não ver seu amigo, seu colega, seu irmão, seu tio, seu parente sofrer racismo e acatar isso, entender isso como normal, porque isso não é normal, isso nunca vai ser normal, jamais o racismo, a prática do racismo vai ser normal, jamais a gente vai ter que aceitar que isso existe, a gente tem que aceitar que isso é um problema, não que isso deve existir, e desmistificar essa coisa de que racismo só acontece com meu amigo fez isso, mas eu não sabia, não pude fazer nada. Sim, você pode, denuncie. Existem leis para isso, existe o Código Penal tipifica, existem leis que coíbem isso, existe pena para quem comete racismo. Racismo, para quem não sabe, é imprescritível
inafiançável. Ou seja, se uma pessoa pratica o racismo, ela não vai pagar fiança e vai sair. E se uma pessoa pratica o racismo com uma pessoa hoje, daqui a 10, 15 anos, o crime não vai prescrever. Ou seja, o que é prescrever? Vai deixar de existir, vai perder a tipicidade dele. Racismo é imprescritível e inafiançável, justamente por isso, por um problema tão grave. E no próprio texto constitucional, o inciso que o artigo 42 traz isso, expresso, que o racismo é inafiançável e imprescritível. Então, lutem, batalhem, procurem, estudem sobre isso, nunca deixem de procurar, de entender, de saber os mecanismos legais que possam coibir e rechaçar isso. E, por fim, tenho esperança de que isso vai mudar. E tenho muita força de vontade, muita luta, muita garra para lutar. Eu já sofri muito racismo na minha vida, já sei da prática o que é, só pelo fato da minha cor. Eu não sou tão negro assim, mas eu sei o que é. Eu já vivi isso na prática. Tá passando de bicicleta de um lado da rua e outra pessoa branca do outro lado da rua, e a viatura veio enquadrar justo eu. Nas mesmas características, nos mesmos moldes, e desde cedo eu entendi o que é racismo, o que vai ser o racismo. É combatível. Ele não é uma praga que vai se perpetuar na sociedade. Cabe a nós, de pouco em pouco, galgando diariamente, uma luta eterna, diária e constante sobre isso. Eu também queria agradecer a minha namorada, Lorena, que me ajudou muito nisso, a chegar nesse ponto, né, dar tudo certo. Agradecer a minha sogra, que está vendo também, mandar um beijo para ela, minha cunhada também, que está vendo, já viu. Agradecer a todo mundo que participou também, porque a gente se reunir numa sexta para debater sobre um tema tão importante, isso é gratificante. Também agradeço a você, Fernando, pelo convite. A gente sempre debatia isso quando a gente estava trabalhando sobre essas temas que mais tocam na sociedade, pouco se falam porque sai muita faísca, eles alardem muito, propagam de uma forma que a gente nem imagina. Também agradecer a todos que lutam diariamente com isso, pela luta do racismo, porque assim não vai calar nossa voz. E queria, por fim, agradecer a todos e todos que participaram, né, todos e a todas que participaram dessa live. Caso queiram ajuda, precisem de algum auxílio, necessitem, só procurar no Facebook, Railton Apolinário, lá tem meus contatos, seja uma ajuda jurídica ou uma ajuda social. Eu fico à vontade para perguntas, questionamento, não me incomodo, pode perguntar, porque pelo tema da própria live, a gente já tira o que eu quero falar agora. A função do advogado por uma justiça antirracista e não burguesa. Perfeito, Railton. Eu que agradecer, a live foi de alto nível, independente, tivemos problemas técnicos, é normal, a tecnologia às vezes nos traz isso, mas foi importantíssima, o tema foi muito importante, até a Dila Lima comenta aqui, ó, parabéns, muito bom aprender com alto nível, obrigada, doutor Railton. Estava travando, mas deu para entender, pelo menos para mim. Fernando Maciel, adorei, vou virar freguesa enquanto a política permitir. Bom, então, espero que todos tenham esse pensamento, que o objetivo aqui é socializar o conhecimento, democratizar o conhecimento e tentar provocar uma ruptura nesse sistema injusto que nós estamos vivendo. Então, eu agradeço a presença de todos, do Manassés, da Lorena, da Ana Cristina, da Maria Socorro, da Sérgia, da Alexandra, do Matheus, enfim, de todo o pessoal que esteve aqui, não deu para acompanhar até o final, mas está gravado lá na página. Compartilhem, curtam, e semana que vem tem mais, pretendo fazer isso toda sexta-feira, e já o mês que vem já está fechado em temas, então depois eu divulgo os temas do mês que vem. Então, na semana que vem, nós vamos outro advogado falar sobre necropolítica, tá? Aí a gente espera que vocês possam estar acompanhando na semana que vem. Então, desculpa qualquer imprevisto tecnológico. E, Railton, valeu, cara, pela aula. E tamo aí. Qualquer coisa é só
gritar aí. Abração, camarada, e após a pandemia, a gente vai conversar para tomar uma cerveja em algum boteco, ou aí em Vicente de Carvalho, ou aqui no Santa Rosa, tomar uma cerveja em Copa Americano, comendo ovo rosa, cara. Beleza? E bater aquele papo que nós tínhamos antes da pandemia. Bom, então valeu, galera, e até a próxima. Valeu.